Então, a gente está organizando, está criando juntos esse encontro de abril presencial e as crianças vão estar aqui junto com a gente, claro. E talvez quem já participou das jornadas tenha essa sensação, essa experiência aqui, onde a gente faz um processo entre os adultos e que é um processo onde não tem um espaço para as crianças, porque é um processo que não favorece nada as crianças, né? Mas que o adulto precisa, como ponte, integrar uma mente racional e perceber que ele é produtor da sua própria vida e experiência e não alguém que precisa ficar administrando uma vida que já está aí pronta. E esse é um processo que a gente faz ali, sentado em roda, faz algumas práticas, precisa de uma concentração e que as crianças não conseguem se encontrar. Esse encontro de abril não tem esse foco da gente ficar fazendo processos como na jornada, por exemplo. Mas também eu acredito que a gente tem interesses de adultos, onde a gente possa conversar, fazer algumas práticas, o que surgir. E nesse processo as crianças precisam de um espaço. Mas isso é muito diferente de terceirizar as crianças para que alguém cuide, né? Então a gente precisa criar um ambiente saudável, que contemple as crianças, que contemple as necessidades dos adultos, mas principalmente que tenha um experimento, uma experiência de vida comunitária. É muito comum, eu acho que quem trouxe isso foi Tião Rocha, essa fala africana que ele ouviu na África, que para se criar uma criança é necessária uma aldeia. E hoje a gente chama de aldeia a escola, o espaço destinado às crianças, né? Então, como é que a gente faz? E no grupo também algumas pessoas têm colocado o seu desafio em relação às escolas, a ter seus filhos nas escolas. Foi tão engraçado quando eu li, porque eu tinha a ideia que ninguém mais tinha filho na escola. E aí, esse encontro, de uma certa maneira, precisa olhar para isso e contemplar. E a provocação é essa. O que é? Eu acredito que todo mundo que está ligado a isso e está querendo participar desses processos e que virá este encontro, tenha o desejo de criar crianças livres. E aí é que começa o desafio da vida comunitária, da aldeia, porque o que para uma pessoa é uma criança livre, para outra pessoa é uma criança sem contenção, e para outra pessoa é uma criança mal criada, e para outra criança para outra pessoa é uma criança abusada, assim, que abusa, né? Então, eu acho que se a gente ajustar um pouco esses conceitos, a gente pode ver como é que a gente cria esse ambiente propício para receber crianças e para estar numa aldeia, né? Porque senão a gente também só finge que está cuidando das crianças, criando um espaço artificial preparado para elas e alguém cuidando delas e achando que isso é o suficiente. Porque, de uma certa maneira, as crianças estão com a gente no dia a dia e eu vejo que na hora da comunhão vão existindo desencontros, que é na hora da alimentação, na hora que tem que estar junto, né?
Então, surgiu essa pergunta, o que é uma criança livre, para a gente alinhar um pouco as nossas experiências. E eu, agora que a gente tem um Instagram, que a minha filha me convenceu a abrir um Instagram para o Amalaia, eu estou adorando brincar com ele. E para esse encontro de hoje, eu pus a personagem Pipi Meia Longa ali na foto. E a Pipi Meia Longa, não sei se vocês conhecem, é um livro encantador. São 3 livros dela, escrita 100 anos atrás por uma sueca. É encantador, encantador. Eu li com as meninas há um tempo atrás e vou reler. A Pipi Meia Longa é uma criança livre, principalmente porque ela não tem pai nem mãe. Ela é livre porque... E ela não tem ressentimento, porque na história é um personagem, né? Na história, a mãe morreu e ela tem uma conexão com a mãe muito grande, ela tem a presença da mãe muito grande, então ela não sente abandono, desamparo. E o pai é um conquistador dos mares, é um herói, então ela sente maior orgulho. E ela, então, mora numa casa junto com um cavalo e um macaquinho, e numa vila, e ela é uma criança, ela é a criança mais forte do mundo. É uma criança que não tem medo de nada. Lindo, é um lindo livro para brincar de desenvolver o pensamento de liberdade, né? Então, eu vou colocar aqui alguns parâmetros e aí vamos conversando sobre isso, para ver o que cada um traz como experiência própria. Uma aranha, um animal, né, uma aranha, ele tem um modo de atuar sem finalidade, mas que é um motivo que pulsa dentro dessa aranha. E esse motivo é construir teia. Essa aranha, quando constrói a teia, ela não sabe, segundo esse olhar, eu acho que Bergson traz esse exemplo, né? Mas desses pensadores da vida livre, a aranha ela não tem uma finalidade de capturar moscas quando ela constrói a sua teia. Ela constrói por um motivo, é um motivo que atua nela. Não atua dentro, não atua fora, atua na superfície dela. E com essa... Por que na superfície? Porque ela precisa do encontro com fora, de todas... Aqui a gente tem várias aranhas, várias teias de aranha, ela precisa do apoio da madeira, do bambu, das condições favoráveis para isso. Mas juntou condições favoráveis com aranha, nessa superfície gera um motivo. E o motivo é fazer teia de aranha. Quando ela faz a teia de aranha, por um motivo, né, por uma força dessa superfície, desse encontro, ela captura o seu alimento. E nem por isso ela começa a fazer teias de aranha para capturar o alimento. Estou falando de um olhar, né? Porque a gente não sabe como é que a aranha realmente pensa, né? Mas nessa lógica, ela simplesmente vai aprimorando cada vez mais com o encontro com a mosca, ela vai aprimorando o modo que essa teia é feito. Mas toda vez que ela faz, nesse pensamento livre, ela não está presa a um fim. Ela está conectada a um modo, a um motivo. Quando o ser humano está conectado ao seu modo e seu motivo, porque diferente dos animais, o ser humano ele tem infinitas possibilidades de lidar com o mesmo campo. Então, a princípio, toda aranha vai lidar com o campo criando teia de aranha. Toda aranha que cria teia de aranha, porque tem aranhas que não criam teia, né? Que são de outras... Mas cada teia ela tem um padrão singular.
Mas ela vai criar a teia que tem esse motivo, cria a aranha que tem esse motivo, cria a teia. E o ser humano é mais complexo nisso, porque são motivos múltiplos. Então, a mesma pessoa diante de uma tela pode fazer muitas variações. Pode pintar aquela tela de infinitas possibilidades, mas pode usar aquela tela para cobrir um buraco na parede, ou pode até jogar fora aquela tela, enfim. O fora não determina a pessoa, a ação da pessoa, mas cria condições para um motivo se apresentar. E esse motivo ele é múltiplo. Ele não é... A gente não consegue saber qual é o motivo antes de ver o motivo, né? Ele não é previsível, essa é a palavra, ele não é previsível. Então, um ser livre é um ser que cada vez que entra em contato com um acontecimento, isso quer dizer o quê? Com as suas relações, com o fora, ele consegue estar na superfície para acessar no fora o seu motivo, para que o seu motivo apareça e não estar preso a alguma coisa pré-determinada e previsível que ele deveria agir dessa ou daquela maneira quando encontra tal coisa. E de uma maneira geral, nós todos estamos presos a agir desta ou de outra maneira num previsível que seria quando aparecer o acontecimento, use esse acontecimento para se legitimar, use esse acontecimento para ser alguém na vida, para se requalificar, para ganhar dinheiro, para matar tempo, enfim, a gente já está preso quando encontra alguma coisa, porque a gente já tem muitas crenças e padrões. O que faz uma aranha tecer a sua teia? Um padrão. E o que faz a gente agir nos acontecimentos? Um padrão. E ficar livre deste padrão pré-estabilizado e previsível é que a gente encontra a liberdade. E a liberdade não é poder fazer qualquer coisa, é fazer aquilo que o seu motivo te desperta, mas é um motivo que está liberado de um padrão previsível. Vai ser um padrão também, mas não vai ser o padrão social. Então tem que ver a quem você está servindo, ao que você acredita. Porque se você acredita, um exemplo acho que do Bergson também, se o soldado ele acredita na guerra, quando ele entra em confronto com o inimigo, ele vê inimigo e porque ele está acreditando, servindo a guerra, ele não vê diante dele um ser humano, ele não vê diante dele um outro homem, ele não vê diante dele o irmão, ele vê o inimigo, porque ele está servindo a guerra. Então, é previsível. Se eu treinei o soldado para servir a guerra, é previsível que toda vez que ele veja o inimigo, que ele veja o adversário, seja o inimigo e não seja outra possibilidade de ser o irmão dele. Então, essa não é uma pessoa livre, porque ele já está atuando de uma forma reativa. Ele atua por um padrão pré-estabelecido. Ele aprendeu, ele treinou e ele está pronto para agir dessa maneira. Então, ele não é uma pessoa livre. Então, uma pessoa ela pode fazer as coisas mais incríveis, mais bem-sucedidas. Uma vez eu li que um campeão mundial de tênis, talvez o Agassi, não sei se eu estou errada, que ele joga tênis de uma maneira muito triste, muito ressentida, porque ele aprendeu desde pequeno a jogar tênis porque o pai obrigou
e treinou ele para ser um campeão. E ele se viu, então, num lugar... É um livro que conta essa história, aquele Biologia da Crença, aquele livro Biologia da Crença conta essa história. Então, o cara vai lá, ele é bom jogando tênis, ele é legitimado, ele é qualificado, ele ganha dinheiro, ele tem sucesso, ele está no lugar que muita gente gostaria de estar, porém ele está preso a um padrão, a um serviço, ele está servindo a ideia do seu pai, ele está servindo ao sonho do seu pai, à projeção do seu pai. Então, ele não é uma pessoa livre. Por mais que ele possa fazer o que ele quiser com o dinheiro dele, por mais que ele possa se sentir uma pessoa absolutamente legítima e qualificada nesse mundo, ele não é uma pessoa livre. Segundo essa história que conta nesse livro da Biologia da Crença. Então, a gente teria que ver, uma criança ela nasce livre no sentido de que ela nasce biologicamente sem um condicionamento do seu motivo. O seu motivo, então você coloca a criança diante, a criança num ambiente, várias crianças num ambiente, cada uma vai se comportar de uma maneira diferente, porque elas têm uma liberdade. Porém, ela não nasceu do nada. Como diz minha mãe, ela não é filha de chocadeira, ela não apareceu do nada. Então, ela traz uma hereditariedade, ela traz heranças. E nessa perspectiva, um modo de criar crianças que possam usufruir da liberdade é criar um ambiente propício, uma percepção, uma interação propícia com essas crianças que façam com que elas possam usufruir das heranças que ela recebe, né, dessa linha familiar, que ela possa transmutar essas heranças, que elas possam fazer dessas heranças a sua plataforma, a sua sustentação. E não ter essa herança como o seu guia, que vai repetir o que a mãe fez, o que a avó fez, o que a bisavó fez, ou vai contra isso, não vai ser igual à mãe, não vai ser igual à avó, não vai ser igual à bisavó, porque ela acredita que essa herança é o seu guia. Então, ela vai ser a favor ou contra, e qualquer uma das duas opções, ser a favor dessa herança ou contra essa herança, é estar preso a ela. E a gente fica livre. Eu dou um exemplo com a comida. Quando eu como uma comida, eu como uma batata, eu não fico com batata dentro de mim. Quando eu como uma batata, a minha boca começa a transformar aquela batata e depois todo o meu sistema digestório vai transformando, e o que eu fico dentro de mim é com um nutriente, é com o combustível desse alimento. E isso é uma transmutação, eu transmutei o alimento, porque se eu ficar com batata dentro de mim, eu não vou ficar bem. A herança é um alimento que te nutre, mas você precisa transmutá-lo para que ele vire a sua nutrição, porque senão você fica com essa herança dentro de você. E aí você vai estar a serviço dessa herança, que vai estar ali indigesta, porque ela não sai, ela não te nutre, e você vai ficar ali o tempo todo regurgitando essa herança. Então, um ser livre é o ser que transmuta todas as suas heranças em combustível e que lida com todas as circunstâncias, com todos os acontecimentos que necessariamente acontecem, e os acontecimentos eles são provocadores de expressão do seu motivo. E se o seu motivo não está servindo a nada pré-estabelecido, não está servindo a uma sociedade capitalista, a uma sociedade comunista, a uma sociedade de esquerda, a uma sociedade de direita, a
seja lá o que está pré-estabelecido, se você não está a serviço disso, você está livre para problematizar em relação ao seu motivo. E esse seu motivo, ele é singular. Paradoxalmente, ele é singular na sua multiplicidade. Isso quer dizer o quê? Várias pessoas na mesma situação vão ter expressões diferentes do seu motivo. Então, é isso que eu chamo de singular. Você não é determinado de fora. E é múltiplo, porque você não vai reagir sempre da mesma maneira diante do mesmo acontecimento. Então, ele não é nenhuma coisa determinada de fora e nenhuma coisa já pré-estabelecida em você. Porque se já está pré-estabelecido em você, você está a serviço de algum sistema pronto. E aí você não é livre. Então, uma família que está servindo à desescolarização, ela não é livre, porque ela está presa à desescolarização. Então, não existe nada pré-estabelecido, nada que por si só seja um sistema que te liberte. A libertação é a nossa própria capacidade de transmutar as heranças, e a gente conhece muito bem as heranças, porque elas se apresentam o tempo todo através da nossa relação com a nossa família e através das provocações, dos acontecimentos da vida que vão dando essa oportunidade. Porque como é que eu fico presa à herança? Eu tenho uma herança, por exemplo, eu tenho uma herança de escassez da minha família. Se eu tenho essa herança de escassez, eu vou produzir situações que vão me provar que a escassez existe. Eu vou produzir porque é isso que eu vibro, porque eu tenho essa herança. Se eu obedeço ao sistema familiar, ao sistema social ou cultural que eu vivo, já é previsível a maneira que eu vou lidar com aquilo. Se eu sou rebelde em relação ao sistema, também já é previsível, porque eu vou fazer exatamente o oposto. Mas eu estarei presa de uma maneira ou de outra, fazendo uma polaridade ou outra, atuando em uma ou outra, eu estou preso ao padrão desse sistema que me rege. Agora, se eu transmuto essa herança da escassez, ela vai virar nutriente. Isso é o que eu chamo de integrar. Eu não fico nem no reforço da escassez, nem na corrida louca por abundância. Eu integro, porque eu fiz daquilo nutriente. E como é que a gente faz daquilo nutriente? A gente vai destrinchando, a gente vai esvaziando aquilo de sentido próprio. A gente encontra uma das maneiras mais potentes que eu conheço de integrar uma herança é conseguir se relacionar com a vacuidade dela. Porque aí o que fica ali? Fica uma contenção, porque aquele vazio não é qualquer vazio, é o vazio daquilo que você escolheu praticar vacuidade, então fica a contenção daquilo, né? Cheio de possibilidades, sem te determinar nada, sem previsibilidade. Então você consegue ter estabelecer um outro tipo de relação com aquilo. Pronto. Todas as heranças sendo transmutadas, o que ela vai te dando? Você não é uma máquina de transmutar a herança como função, mas como criação. Aquilo vai te dando alimento. E aquilo vai te fortalecendo no seu motivo. Esse motivo, a gente pode chamar, ele pode passar de vez em quando, porque ele não é alguma coisa capturável assim, mas ele pode passar às vezes por um olhar de talento, dom,
facilidade, expressão. Não é nada disso, mas é uma reunião de vários aspectos, como a gente olha para esse motivo, né? É algo necessário, é algo que você precisa atuar, você precisa fazer aquilo. Porém, para a gente encontrar esse lugar onde você fala assim, é inevitável, eu preciso fazer isso. A gente precisa estar livre de algum outro patrão, que seria de algum sistema que a gente obedece. E quando a gente obedece a algum sistema, a gente não, é uma interferência muito grande, é um bloqueio para a gente entrar em contato com qual é o nosso motivo. Agora, esse motivo não está pronto, não está pré-determinado. Então, não é uma missão, não é algo que você nasceu para fazer. É algo que vai ser uma criação. Porém, é uma criação livre de aprisionamentos, livre de crenças e padrões pré-estabelecidos. Também a gente vai poder chamar de crenças e padrões. É a minha crença, é o meu padrão esse. Como é a crença e o padrão da aranha que tece teias, tecer teias. É o padrão e a crença dela. Não tem problema ter crença e ter padrão. O problema é ao que ele está vinculado. Ele está vinculado ao seu motivo, à sua melodia, à sua vibração, ou ele está vinculado ao serviço a algum sistema que com certeza você tem alguma vantagem em servir a algum sistema. Então, a gente não precisa trabalhar para ser livre. A gente precisa trabalhar para nos libertar dos nossos apegos e dos nossos enganchamentos com vários sistemas que nos dão vantagens. Principalmente a vantagem de ser legitimado, de ser requalificado, de ser cuidado, de não ser desamparado. Essas são vantagens muito importantes. Então, a gente vai com calma, porque até a gente ter uma sensação de que não precisamos ser legitimados porque não somos ilegítimos, tem um caminho ali para seguir, né? Então, ou uma criança consegue se libertar do pai e da mãe de uma maneira potente, como a Pipe Meia Longa, sem ressentimentos, sem a sensação de desamparo, para poder crescer livre, ou este pai e essa mãe precisam trabalhar nelas essa liberdade para poder, então, criar um ambiente para essas crianças onde elas não estão a serviço do sistema que seu pai e sua mãe estão criando. Porque um pai e uma mãe que falam assim, meu filho, eu vou criar meu filho para ele ser feliz, é só o que eu quero. É uma grande prisão isso, mas é uma prisão bem forte, bem difícil de lidar. Agora eu preciso ser feliz, porque foi para isso que meu pai e minha mãe me criaram. Então, não existe nada que substitua um sistema de outro que te possibilite a liberdade. A liberdade realmente... E também você não vai viver sem um elan, sem uma conexão social e cultural. Mas você não é regido por um sistema para experimentar essa conexão. Você realmente está aberto para o encontro, está aberto para a relação, e não encontra o outro, ou se relaciona com o outro para cumprir um papel do qual você já se aliou, do qual você já se tornou funcionário. Então, não existe educação livre, não existe escola livre nessa perspectiva, porque qualquer coisa que exista
pronto, tira totalmente a liberdade. E aí, só para caminhar um pouquinho e escutar vocês, quando uma criança, quando a família se acredita dar liberdade para a criança, onde ela faz o que ela quer, uma criança que escolhe estar diante de um computador, de um eletrônico, e ela poderia estar ali o dia inteiro. Outro dia eu perguntei isso para várias crianças. Que você acha de um mundo onde você poderia ficar o dia inteiro na frente do computador, sem ninguém te perturbar, e com os seus doces preferidos à disposição? Ela fala, paraíso. E esse lugar de paraíso poderia se chamar solitária também, né? Uma solitária com o computador e os doces à disposição. Então, quer dizer, é uma grande prisão. É uma grande prisão ter a liberdade de ficar o dia inteiro no computador comendo seus doces preferidos. É uma grande prisão. É uma grande prisão uma criança que, de repente, num mau encontro, ela começa a ter um chilique, começa a ter a se expressar livremente com o seu chilique, com o seu choro, com o seu grito. É uma grande prisão porque todos os sentidos dela naquele momento estão bloqueados e ela não vai conseguir ouvir e ver mais nada. Então, é uma grande prisão, porque o que é a liberdade? É a gente poder ter os nossos sentidos e as nossas percepções abertos. Isso é uma liberdade. Eles estão todos abertos. Então, eu tenho sentidos e percepções amplos para poder me produzir de uma maneira livre. Agora, se eu tenho todos os meus sentidos fechados, eu estou preso a alguma coisa que me impede de ter sentidos abertos. Então, eu estou preso. Então, quando a criança ela não tem um espaço, uma contenção, aonde ela possa ir se libertando dessas prisões, da prisão, da expressão que fecha os sentidos dela, da prisão do computador que suga ela para dentro, da prisão do doce que sacia que faz com que todos os outros sentidos do paladar se bloqueiem, de comer só aquilo que por algum motivo acredita que é reduzido, né? Eu só como esse tipo de comida. É comum também, às vezes, os pais falarem, olha, eu queria muito que meu filho fosse participar aí comigo, mas ele precisa comer isso, né? Arroz, feijão e ovo. Ele não come mais nada. E isso é uma prisão, né? Que liberdade você tem com o seu paladar se você só come aquilo e você se acha livre por proporcionar aquilo que o filho quer comer. Então, dar à criança um ambiente propício onde ela possa ter os seus sentidos ampliados, os seus sentidos potencializados, intensificados, sabendo que intensidade não é, nesse sentido, não é do pequeno para o grande. Intensidade é qualidade. É uma qualidade a intensidade, né? Para os seus sentidos e para as suas percepções, ela vai estar cada vez mais próxima e com cada vez mais recurso ao longo da vida de ir criando a possibilidade de ser uma pessoa livre. Não sei se é uma possibilidade que tem que ser o tempo todo criada, o tempo todo conquistada, ela nunca está dada. E livre do quê? Livre de qualquer sistema que te desvia ou que te seduz. Então, livre de precisar se legitimar, livre de precisar
reagir de uma maneira previsível conforme alguma coisa acontece, né? Livre de uma reação cultural, de uma reação já pré-produzida. Então, é um processo que estamos juntos para poder olhar e cuidar. E aí, como é que chega essa liberdade por aí? Ana, agora eu tenho o microfone, eu vou falar. Oh, quando eu ouvi a palavra e me encontrei com a palavra contenção, foi muito interessante, assim, porque eu acho que rolava um conflito muito grande, porque você tem que, como mãe, você tem que ter e responsável, você tem que ter algumas decisões em relação ao seu filho. E aí isso me dava muitos conflitos quando eu nessa relação de limite, porque tinha algumas, assim, na verdade, algumas decisões que no fundo estavam parecendo que você estava limitando e realmente você estava limitando, né? E aí quando você começa a perceber, tipo, a diferença, que é muito sutil, assim, não é sempre que eu consigo perceber, mas eu já comecei, dessa diferença de contenção e limite, é bem esclarecedor, assim, porque na verdade, às vezes é a mesma coisa, mas o seu olhar para aquilo já muda tudo, porque você fica com uma certa insegurança de dar eu ficava com uma certa insegurança de dar esse limite, mas aí quando eu percebi que era uma contenção, que é isso que você falou, quando era uma contenção que ela ali vai ficar livre, vai dar aquele, não sei se livre, mas vai dar aquele alívio para ela poder seguir o caminho dela. Isso me trouxe para mim e para ela uma clareza, assim, de dizer o não, e é isso, não, pronto. Uma simplicidade que você vê ali que ela tá, que ela precisa disso, ela está pedindo, né? Eu acho que as crianças pedem, e esse limite, e aí, mas é muito difícil, porque você tá ali, né? É o tempo todo que você tem que tá agindo. E aí é claro que às vezes você vai limitar e às vezes você vai dar a contenção que ela precisa, né? E eu acho que esse limite, assim, é muito desafiante, assim. Por isso que a questão é o nosso modo de vida. Porque a gente não vai conseguir fazer alguma coisa diferente com as crianças se a gente vive de uma maneira contraditória a isso. Então, eu não acho que as crianças têm problema por natureza. É a gente, o adulto, que já se iludiu de uma maneira problemática o suficiente e que então fica reproduzindo isso. Eu sinto que a gente está vivendo um momento social onde o ressentimento está muito à flor da pele. A gente está muito ressentido socialmente falando. E como na terça-feira a gente estava falando, uma sociedade ressentida é uma sociedade que vive com a força reativa. Então, é uma sociedade que reage às coisas. É uma sociedade que não cria, mas que reage.
Ela fica no ataque e na defesa, e não na criação. E isso vai aumentando e fortalecendo o antagonista. E a gente está. Um dos sintomas, segundo esses pensadores, um dos sintomas de uma sociedade reativa é acreditar no ouvir dizer, é ser manejado pelo ouvir dizer. É ler uma coisa e acreditar naquilo. Esse é um dos sintomas de uma sociedade reativa e ressentida. E a gente está vivendo muito isso, né? Esse é o espaço que possibilitou criar fake news. Hoje em dia é uma sociedade que elege o presidente da República dos Estados Unidos, o presidente da República do Brasil e sei lá mais quantos, e não só presidentes da República, mas pessoas que estão ali num comando de uma nação por fake news. E são faladas as coisas de uma maneira bem absurda, mas de alguma maneira a gente não está com a percepção ativada, com os sentidos abertos, para poder produzir a própria compreensão das coisas. Porque tem que estar muito entupido com seus sentidos, com suas percepções, para simplesmente ficar encaminhando fake news de um lado para o outro. E às vezes você não está nem encaminhando fake news, você está encaminhando notícias. E esse encaminhamento é um lugar cômodo, onde você não precisa se envolver com aquilo. E você continua participando. Então, você pode participar sem nenhum envolvimento. Porque você está ali dando a sua cara, está ali dando a sua presença, mas o que você está fazendo é absolutamente cômodo, absolutamente fora de ação criadora, você não está criando pensamentos, você não está ativando percepções, você não está vendo como aquilo age em você, você não está em contato com o que você sente. Então, a gente claramente tem sintomas sociais e culturais de estar vivendo um momento muito ressentido. E isso não quer dizer que a gente não era ressentido antes, quando pensava, quando tinha um senso crítico mais aguçado, quando sentia. Isso quer dizer que o ressentimento está mais na superfície. E o que é bom, porque ele está mais palpável. Então é um momento da gente abrir mão dele. Está mais visível, está mais descarado. Então, a nossa questão é sair dessa comodidade de simplesmente continuar atuando como se fosse ressentido e olhar para o ressentimento e integrá-lo para poder abrir um outro campo de responsabilidade. Agora, isso vai tirar a gente da comodidade. Isso vai tirar a gente do conforto. Mas, na integração, na vida ativa, ninguém quer conforto e comodidade. Você quer alimento. Você quer alimento de potência, alimento de motivo. Você quer estar em contato com o seu motivo e poder atuar a partir dele. E aí sim viver numa ação ativa e não numa ação reativa. Então a situação acontece, o acontecimento vem e você é um criador da sua perspectiva daquele acontecimento. E não um prisioneiro onde o acontecimento já te diz como é que você deveria reagir. Este é o lugar da criação. Acontece a situação e já vem previamente junto. Bom, se isso acontece, isso é chato, isso é desagradável, a minha reação tem que ser uma reatividade a isso. E aí vai ter o reativo que absorve, o reativo que luta contra, mas estão todos presos estão todos presos à ideia de que o acontecimento já traz junto a nossa reação. Tá claro isso? E, na verdade, o acontecimento está aí para a gente criar a nossa ação em relação a ele.
Ele está aí para a gente criar. O acontecimento é um provocador e não um castigo ou um prêmio. E a gente age assim, isso é castigo, isso é premiação. Então, não tem ser mais preso, menos livre do que o ser que, junto com o acontecimento, já traz junto o que você deve sentir, pensar e agir em relação àquilo, que é o ser reativo. E é nisso que a prática da meditação nova acuidade nos dá a possibilidade de viver um acontecimento e porque está praticando uma percepção de que aquilo não acontece inerentemente, não acontece por si só, então ele já não traz a carga e o peso de significado, de sentido, de símbolo. É algo que você produz. E quando você produz algo, você fica se conhecendo. Você não vai produzir o certo ou o errado. Você vai produzir algo livre do pré-determinado. E aí você se conhece. E quando você entra nessa produção, que não interessa se ela é certa ou errada, mas é uma produção sua, você vai poder então olhar para aquilo e liberar o que ainda está preso naquilo, né? Liberar as heranças daquilo, liberar de não precisar repetir. E achei uma maneira de reagir a tal situação. Pronto, essa maneira deu certo, eu vou sempre repetir isso. Porque está ótima, essa maneira é perfeita. Essa maneira de lidar com as crianças nessa situação, essa maneira de lidar com os acontecimentos da vida, essa maneira de lidar com dificuldades. Se eu já tenho uma maneira pré-determinada, mesmo que seja boa, eu sou preso. Eu me desconectei da vida, eu me desconectei da potência da vida, daquilo que aquilo que é a essência da vida, que é ser criador, que é criar. Então, é um caminho que nós adultos, já formados, já presos a vários processos, podemos nos libertar desses processos e aproveitar isso. Aproveitar esse processo de libertação para abrir sentidos, para abrir percepções, para abrir conexões, alinhamentos, e não para ter um controle da vida do lado do bem, né? Então, se eu tenho uma causa, eu sou preso. Eu estou preso à minha causa. Não interessa se a causa é boa ou se a causa é de direita. Eu estou preso. O criador é aquele que encontra o acontecimento e cria a sua percepção daquele acontecimento. Cria o acontecimento para você. E para isso você tem que ter, quanto mais aberto e sensível às suas percepções e seus sentidos, mais campo de criação você tem. E como é que se abre isso? Desobstruindo, tirando as interferências. E como é que tira as interferências? Desiludindo, parando de se iludir de que aquilo já está pré-determinado. Então, negando, sem afirmar nada no lugar. Sabendo que aquilo não existe por si só e não colocar nada no lugar, para que este espaço vazio seja o espaço de contenção da criação. Esse é o processo, esse é um processo do caminho da liberdade. E que nossos filhos não precisam passar por esse processo porque eles não estão encrencados da maneira que a gente está. Porém, a gente está encrencando eles direitinho. Então, com as crianças, quanto mais a gente conseguir gerar um processo que em nós, melhor vai ser, menos a gente vai atrapalhar e vai acontecer o que é possível. Quem aí já não ouviu, sendo mãe ou pai, já não ouviu, que principalmente mãe, né? Que
sei lá, ficou com a avó, ficou com a tia, ficou com a babá. E assim que você chega, a criança começa a dar trabalho, e aí a pessoa que estava com a criança fala assim, ela não estava dando trabalho nenhum até agora, né? E aí você fala, não é possível, o que é? Né, Camila? Conhecemos bem isso. Outro dia, as minhas filhas tinham brigado, aí depois eu tinha que sair, elas não queriam comigo, queriam ficar sozinhas. Eu falei, não posso deixar vocês sozinhas. Vocês estão brigando. Ela falou, mãe, você acha que sozinhas a gente vai brigar? Sem você aqui não tem motivo para brigar. Entende? Então, é todo um processo de realmente não atrapalhar as crianças, porém conseguir atuar. Não atrapalhar não é deixá-las soltas, é parar de colocar nas crianças uma intelectualidade, uma compreensão. Eu acho um abuso, uma violência, ensinar às crianças o seu pensamento. É uma violência ensinar às crianças. Eu estava na Argentina na semana onde estava tendo os protestos para a liberação do aborto, e as ruas cheias de criança falando sobre, à frente, atuando e dizendo o quanto é necessário que o aborto seja liberado. Então, e as crianças com um discurso, reproduzindo o discurso dos pais. Não é assunto de criança. É bom as crianças já estarem preparadas. As crianças precisam estar num ambiente, que elas deem conta, né? Eu acho um abuso elas se intelectualizarem dessa maneira forçada para que elas sejam livres. Como feministas que vão ensinar as filhas a serem livres, nunca permitindo que o homem fale assim ou assado com elas. E elas nem sabem que estão presas nisso, porque elas não estão. Aí elas têm que ficar presas para poder ficar livre, né? Diga, Camila. Então, isso tem acontecido muito com a gente por causa da desescolarização. As pessoas vão conversar com os meninos para saber o que eles acham da desescolarização. E eu fico extremamente incomodada com aquilo, porque eu acho que expõe demais. Eles têm que elaborar uma coisa que foi uma visão minha e eles não têm nada a ver com isso, eles são só e eu tenho... eu estou com dificuldade de atuar de alguma maneira. Talvez porque eu ainda sinta culpa ou a coisa não esteja muito resolvida, mas vem esse incômodo e eu paraliso quando eu vejo o Emanuel faz umas caras, está tentando lhe dar uma explicação, e isso é muito recorrente. Mas eu estou tentando integrar, olhando para isso, né? Espelhando, mas tem sido um incômodo mesmo. Aqui em casa, eu estabeleci isso com as meninas, que esse é um assunto da mãe e do pai. Então, se alguém perguntasse alguma coisa para elas, fala com a minha mãe e com o meu pai sobre isso. Tanto que várias vezes a gente foi entrevistados e tudo mais, e queriam conversar com as crianças, e eu nunca deixei porque não quero que elas assumam essa responsabilidade. É claro que aos poucos elas foram entendendo. Eu lembro uma vez que a minha filha falou assim para mim: nossa, mãe, você sabe que até que tem algumas pessoas que vão à escola, assim, acho que até bastante gente. A ideia que elas tinham é que ninguém ia à escola. Porque quando a gente decidiu que elas não iam à escola, a gente não comprou um sistema não escolar. A gente foi criando uma vida sem escola. E criar uma vida sem escola, um dia elas perceberam que tem criança... Era uma coisa assim... Você sabia que algumas crianças vão à escola, né? A gente foi criando
um modo de vida sem escola e em algum momento, né, na relação, foram crescendo na relação com as outras crianças, foram se dando conta desse assunto. E aí, conforme elas foram se dando conta, é igual também, elas falaram, nossa, você sabe que tem algumas pessoas que precisam ir até o hospital para ter bebê? Na cabeça delas, sempre os bebês nascem em casa e alguns têm que ir para o hospital por algum motivo. E alguns têm que ir para a escola por algum motivo, né? Mas conforme elas foram crescendo, e isso foi ficando muito claro, a gente combinou isso. Não, isso não ir à escola, igual você fica perguntando, alguém fica perguntando para as crianças, por que a sua mãe escolheu essa escola construtivista? Por que você está nessa escola com esse sistema anglo, objetivo? Porque é igual, né? As crianças estão em diferentes escolas. O negócio é não colocar a criança para provar a sua decisão. Talvez o que estava muito claro para a gente era isso. Não era a responsabilidade das crianças provarem a nossa decisão. Tanto como com sucesso, como com atitudes, como com discurso. É uma criação de uma vida com outros acontecimentos que não são os escolares, mas são muitos acontecimentos, né? Então, tem que ver aonde os pais querem dividir com as crianças essa responsabilidade, que não é da criança. Por isso que eu nunca perguntei se elas querem ou não ir à escola. E por isso que eu não perguntaria para uma criança se ela quer sair ou não da escola, porque não é uma responsabilidade da criança, né? E se a gente tem uma clareza de querer criar a vida a partir dessas experiências, é só isso que está acontecendo, né? Não está acontecendo uma coisa muito diferente. Tanto que eu não acredito que seja possível reconhecer que elas não vão à escola num ambiente qualquer, né? O que aconteceu foi curioso. A gente teve um encontro aqui, que é terça-feira, que a gente tem um encontro presencial aqui, e aí as meninas, as minhas filhas, cuidaram das crianças pequenas enquanto os adultos estavam fazendo um encontro. E tinha uma outra criança, amiga das minhas filhas, que vai à escola, que também estava aqui junto e quis também brincar de cuidar das crianças. E no final elas falaram assim, mãe, a gente precisa resolver isso, não dá certo, porque a gente está ali brincando com as crianças, acabou que uma ficou lendo, outra foi para o pula-pula, estão ali brincando, e essa nossa amiga vem e fala assim, agora é hora de todo mundo ir fazer xixi, agora já deu tempo da leitura, agora todo mundo vai... E ela trouxe um padrão escolarizado que as minhas filhas falaram, não vai dar certo isso, porque por que ela acha que tem que ser assim? Vamos arrumar isso, porque senão vai dar encrenca. E aí foi quando elas perceberam Ana, qual é o funcionamento escolar, né? Diga. Falando dos eletrônicos também, a gente proibiu também já há alguns anos. E esse final de semana foi aniversário do meu mais velho, e aí vieram os amigos, e ele, mãe, você pode colocar no convite que não é para trazer eletrônico. Porque se puder trazer eletrônico, eles não vão ficar comigo. Eles vão ficar nos eletrônicos. E aí, assim, eu enviei, né? Tipo, a gente tá pedindo para não trazer eletrônico e tal. E as crianças adoraram, nem lembraram do eletrônico, eu acho. Então é isso, né? Chega aqui, nem lembra que existe os eletrônicos e enfim, foi tudo certo. Claro, não, sem dúvida. E não são só os eletrônicos, né? Uma vez também numa festinha de aniversário, senti uma tristeza enorme quando várias crianças que tinham uns 9 anos chegaram para a mãe da aniversariante, juntos com a aniversariante ali, e falaram, quando é que vai chegar o recreador, né? Quando é que vai chegar a pessoa que vai brincar com a gente? Não. Aí a mãe falou assim, não vai ter. Como não vai ter? O que a gente vai fazer? E é triste ver um monte de crianças junto, dependendo de alguém dizer o que elas têm que fazer, né?
Então, agora, você não é livre se você não é livre se você proíbe os seus filhos do eletrônico. Isso também não é liberdade, é proibição, né? É que a proibição é uma palavra, só para a gente usar o termo, né? A proibição já está pré-determinado isso. Porque talvez dê menos trabalho do que diariamente falar, não, agora não vai usar o eletrônico. Porque é uma coisa que precisa lidar. É claro, tem idades e idades, né? Mas chega numa idade que está ali, que a criança consegue sozinha acessar o eletrônico, e o adolescente e tal, e que você precisa ir criando uma contenção para aquilo, e criando, não ter já... Quando eu fui libertando, porque eu sou bem preconceituosa com eletrônicos, quando eu fui libertando isso, o preconceito, não para ficar a favor do eletrônico, mas libertando mesmo do preconceito, me veio umas imagens muito surpreendentes do quanto, se a gente tirar todas as interferências e todos os aprisionamentos do eletrônico, o quanto ele pode ser absolutamente potencializador. E me veio assim umas imagens em relação a isso que eu nunca teria se eu tivesse mantido o meu preconceito. Eu sou livre do eletrônico porque eu tenho preconceito e não uso. Quer dizer, que liberdade é essa, né? Então foi abrindo a ponto de ter um Instagram, olha só, e me divertir com ele. Então é isso, assim, eu sinto que de alguma maneira a gente vai criando essa liberação de que nós somos pessoas livres do sistema e que vamos nos encontrar aqui para todo mundo poder fazer o que quiser, como quiser, do jeito que quiser, e isso vai ser um ato de liberdade, né? A gente está se libertando dessa ideia para criar um ambiente onde todos nós possamos nos conviver com acontecimentos e poder ter espaço de ser criador com esse acontecimento. E esse espaço é liberando todas as interferências que você já tem que te determina uma resposta prévia ao acontecimento. Por isso que a gente está trabalhando semanalmente esse processo intenso, né? Por isso, e praticando para poder, praticando a vacuidade que dá essa contenção, e meditando, como diz a Cuca, mesmo que está fazendo errado, vai fazendo, porque vai abrandando ali um campo, né? Finge que está meditando. Se não está conseguindo fazer ainda. Finge, tá? Eu vou fingir que eu estou focada aqui, né? Para ir ganhando esse campo, porque o que a gente precisa não é nos tornarmos exímios meditadores da vacuidade. O que a gente precisa é tocar a possibilidade de todo acontecimento te cria um espaço inédito e não te aprisiona em algo pré-determinado. Certo? Então, antes da gente desligar aqui e finalizar hoje, alguém quer colocar alguma coisa? Então, vamos seguir. Acho que a gente está... agora também, em relação ao encontro, já está na hora da gente ter concreto algumas coisas, como para poder fazer o convite, né? E para a gente também se organizar, a gente já tem concreta a data. Então, as pessoas podem se organizar em relação à data. Mas todas as outras partes práticas de acomodação, de custos e de como vai ser, quinta-feira que vem
eu proponho que a gente se encontre para fechar isso, para poder ter um convite concreto e então ir trabalhando esse campo criador de entrar em relação com essa confiança, né? Tudo bem, então? Então, estamos aí, estamos em contato ali pelo WhatsApp.